Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 24, versículo 1. Ainda tem sede? Ainda tem fome aí? A palavra de Deus diz que Deus derrama água sobre o sedento. Então olha para o irmão do lado e diga para ele assim, ó, gere sede. Diga para ele, gere fome. Deus derramará água sobre o sedento. Eu falei no início desse culto. Que Deus, que a presença de Deus, a glória de Deus nesse lugar estava muito palpável. A glória de Deus nesse lugar estava muito intensa. E nesse lugar eu já estive em lugares, em atmosfera como essa, onde pessoas elas são curadas, onde pessoas elas são libertas. Já estive em lugares com a mesma atmosfera que estava aqui desde o início, onde pessoas começavam a vomitar sangue, pessoas começavam a vomitar caroços dentro daquele lugar, pessoas que foram libertas, e que saíram daquele lugar libertas, curadas. Então você está no melhor lugar que você poderia estar hoje, acredite. Mas eu costumo dizer que para que a unção ela se manifeste em um lugar, ela precisa de algumas coisas que a gente precisa ficar atento. Uma delas é acerca do tempo. Nem vou falar nada porque a gente já está aqui há um bom tempo aqui adorando o Senhor. Então a unção do Senhor está nesse lugar. A outra coisa eu costumo dizer que é a forma como nós, é o desejo, é a sede que nós temos por isso. Vai fazer toda a diferença. Porque se tem uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, que o Senhor, Ele não trabalha com desperdício. Ele não trabalha com desperdício, mas Ele diz que Ele derrama da sua água, Ele dá água ao sedento. Então acredite, você quer ter essa unção sobre a sua vida, então gere sede, gere fome isso. Eu fico vendo os cultos às vezes na África, cultos na África que às vezes duram, um culto simples dura 7 horas. Outro dia um pastor que está aliançado conosco, ele começou o culto no domingo, era 7 horas da manhã. Aí ele começou o culto e falou, eu vou começar o culto agora. Eu tinha conversado com ele um dia antes, falou, vou começar o culto agora, vai lá, Deus vai te usar grandemente, Deus vai fazer grandes coisas. E ele começou o culto, e ele mandou uma mensagem, ele me chamou por vídeo, era 10 horas da noite, ele fez uma chamada de vídeo comigo e falou assim, olha isso aqui, apóstolo. Desde as 7 horas da manhã o povo não vai embora, e a igreja lotada, pegando fogo naquele lugar. E aí ele falou, depois eu falo contigo e te conto todos os milagres que aconteceram aqui nesse lugar. Quando eu olho para isso, no dia que ele contou, eu lembrei quando ele estava contando, quando eu li na palavra de Deus, ou melhor, o texto onde Jesus, ele está passando, e aí uma mulher soube que Jesus estava passando naquele lugar. E aquela mulher que sofria de um fluxo de sangue há muitos anos, aquela mulher, não, eu vou atrás de Jesus, porque se somente eu tocar em suas vestes, eu serei curada. A Bíblia diz que aquela mulher, ela vai, e ela passa por cima de orgulho, ela passa por cima de regras que colocaram, ela passa por cima de tudo, mas ela vai atrás. E ela vai no meio ali da multidão. Existia uma lei que dizia que se aquela mulher fosse vista na situação que ela estava tocando em alguém, ela poderia ser condenada à morte por apedrejamento. Mas ela não estava nem aí, porque ela sabia o que ela queria, ela tinha certeza o que ela ia buscar. E ela foi na direção dele, no meio de todo mundo, e toca em Jesus. Só que existia uma multidão que estava empurrando Jesus, estava tocando, colado nele, uma multidão estava colada nele. Jesus para e diz, ei, quem me tocou? Você já conhece a história. Ele diz, todo mundo está te tocando aqui? Ele falou, não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. E aquela mulher disse, fui eu que te toquei. Mas olha que incrível. Então veja bem, uma multidão tocava em Jesus, ninguém teve sede o suficiente para extrair de Jesus aquele poder.
Sabe o que eu aprendo com isso? Quantos de nós, discípulos, estou falando com os discípulos, quantos de nós discípulos já fomos à igreja e naquele dia o culto ele estava meio, não estava aquele culto espuletado, não estava aquele culto onde a tampa da chaleira explode, estava um culto mais tranquilo. E aí tem gente, discípulo, que sai daquele lugar dizendo: hoje eu não senti a presença de Deus. Eu acho que Deus nem foi naquele lugar. Ele foi, ele até bateu na porta, mas você não permitiu que ele entrasse. Porque, diga para o irmão aí do lado, talvez faltou sede. Diga para ele, talvez faltou sede. E essa sede ela é gerada, essa sede ela é gerada. Ou você vem falar para mim que quando você aceitou Jesus, no dia que você aceitou Jesus, você já começou fazendo oração de 2 horas. Você aceitou Jesus, começa a aprender a ler a Bíblia, aí começa a orar, a tua oração às vezes dura 1 minuto. 1 minuto você pensa, não tem mais nem o que falar. Aí depois dura 10 minutos, 15. Aí tem gente que hoje fala assim: apóstolo, eu tenho que colocar o despertador, porque eu começo a orar e eu não vejo o tempo passar. Quando eu for ver, já passou 3 horas. Tem gente que até o próprio Espírito Santo chega e diz assim: vai para os teus, eles estão esperando você. É ou não é? Então essa sede, esse hábito, você foi conquistando ao longo do tempo. Então olha para o teu irmão e diga assim: você pode gerar essa sede hoje. Você pode gerar essa sede. Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 24, versículo 1 em diante. Eu vou tentar ser muito rápido aqui, porque o que eu vou falar mais ainda depois de vir 4 gigantes hoje aqui para ministrar? Depois de 4 gigantes aqui, eu falei: não, eu vou ser muito rápido. E aí eu quero orar por vocês. Eu quero orar, nós vamos orar por vocês. Não só nós 4, mas outros pastores que vieram aqui. Eu sei que Deus tem algo na vida deles que pode ministrar sobre a tua vida. 1 Samuel 24, 1 diz assim: tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Tomou então Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo o Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul para aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior daquela caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia no qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas tuas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhe permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul dizendo: ó rei, meu senhor. Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez reverência com o rosto em terra. E disse Davi a Saul: porque dás tu ouvido às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal. Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos na caverna. E alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Diga graças a Deus.
Essa é uma história que todo mundo conhece. E eu gosto quando a gente vai falar de honra e vai falar de unção. Eu poderia usar inúmeros personagens na Bíblia, mas eu gosto de usar e falar de Davi, porque Davi, ele caminhou em todas as esferas, aonde os princípios de honra e de unção, eles se encaixam. Davi, ele foi pastor, mas Davi também foi discípulo. Davi, ele foi rei, ele foi líder, mas ele também foi liderado. Então ele sabe, e a verdade é que hoje aqui nesse lugar, nós temos muitos pastores, temos muitos líderes, e apesar de eu usar a palavra discípulos para chamar a tua atenção para que você viesse aqui, deixa eu fazer uma pergunta. Quem aceitou Jesus hoje? Hoje. Pastor, eu conheci Jesus hoje. Tem alguém aqui? Quem tem um mês só de convertido? Tem um mês só de convertido? Não. Então olha para o irmão do lado e diz assim: você já passou da fase de discípulo. Diga para ele assim: você está na fase do servo. Diga para ele com cara de crente assim: você está na fase do servo. Diga para ele. E diga para ele: o servo que não serve, não serve. A gente acredita que Jesus nos chamou somente para nos salvar. Eu digo não. Jesus não te chamou, não te alcançou somente para te salvar. Porque se Jesus tivesse te alcançado somente para te salvar, no dia que você se batizou nas águas, Ele te levava para a glória e acabou ali. Mas você permaneceu aqui, para quê? Para que você servisse a um propósito nessa terra. Servir ao Senhor. E você serve a Deus servindo ao próximo. Ninguém escapa disso, ninguém está imune a isso. Mas a verdade é que as fases que nós passamos é determinante para que a gente veja até onde Deus vai permitir que a gente vá. Eu vou repetir isso aqui porque é muito forte. As fases que nós passamos é determinante como nós passamos essas fases, para que a gente veja até onde o Senhor vai nos colocar. Davi, ele foi ungido 3 vezes, vocês sabiam disso? Creio que a maioria aqui sabe. Davi foi ungido 3 vezes. A primeira vez que Davi foi ungido foi na sua própria casa. Presta atenção nisso aqui. Deus fala com Samuel e diz: vai na casa de Jessé, porque um dos filhos dele, eu vou levantar um dos filhos dele, será o próximo rei. Samuel vai lá na casa de Jessé e começa a ver os filhos, e o Senhor não confirmou nenhum. A gente não acabou os filhos? Não, ainda tem um lá. Só que se você olhar, toda boa história de crente tem que ter comida no meio, né? Se você for ver o texto, eles iam comer naquele momento. Quando vem a pergunta: não tem outro filho? Tem um que está lá no campo. Eu fico imaginando os outros pensando assim: mas uma hora dessa ele perguntar, é hora de comer. A resposta do profeta é assim: ninguém come enquanto ele não chegar. Ninguém come enquanto ele não chegar. Olha para o irmão e fala assim: aquilo que Deus preparou para você é seu, ninguém vai roubar. É seu. Aleluia. A Bíblia diz que Davi chega naquele lugar, e aí Samuel pega lá o chifre, enche de azeite. Alguém já foi ungido por um profeta de verdade aqui? Eu fui ungido por um profeta de verdade. Ele pegou um chofar desse tamanho, ele encheu de azeite até a tampa e derramou em mim. Rapaz, a minha roupa não prestou mais para nada. No final do culto, chamaram a gente para jantar. Eu pegava o alface, passava assim e jogava sal para comer, de tanto azeite que pingava. Aquele profeta, Samuel vai lá, chama Davi, derrama azeite nele, derrama óleo, deu um banho nele. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é muito importante. A Bíblia diz que naquele dia o Espírito do Senhor se apoderou dele. Repete comigo assim: o Espírito Santo se apoderou de Davi após ele ser ungido.
Só que tem algumas traduções que diz assim, que o Espírito Santo depois daquele dia não o deixou mais. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Pergunte o que, pastor? Eu aprendo o seguinte, que uma pessoa, aquela pessoa que foi ungida por Deus, ela não tem mais vontade própria. Ela perdeu aquele livre-arbítrio dela. Quantos, porque eu tenho certeza que tem muitos pastores que estão hoje aqui, que poderiam ser grandes empresários, que poderiam estar em posições de governo, que poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas foi ungido para fazer a obra de Deus, e hoje está aqui para aprender um pouco mais. O teu pastor está cuidando da sua vida, está cuidando de você, porque Deus o ungiu para isso. Ele poderia estar cuidando da vida dele, mas Deus o ungiu para cuidar de você. Diga graças a Deus. E ali, Davi foi ungido. Ali começa uma jornada. A história conta que ele foi ungido mais ou menos com uma idade de 14 para 15 anos. Bem jovem. E uma coisa que me chama muita atenção é que você olha a jornada de Davi e você não vê em nenhum momento ele reivindicando essa palavra ou essa promessa que ele recebeu de Deus ali dentro da casa dele. Em nenhum momento. Nós vivemos em um tempo hoje aonde você vai para a igreja em um dia, você é discípulo, bate a mão no peito e fala, ele está falando comigo. A gente vai para a igreja, aí Deus pega um profeta, levanta uma pessoa para falar contigo, e aí começa a profetizar sobre a tua vida, dizendo, você será grande, você será um pregador. A primeira coisa que a gente quer é o quê? Confrontar nossos pastores para que eles nos deem oportunidades para que isso aconteça. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você recebe uma palavra, é uma indicação que isso vai acontecer. Mas até que isso aconteça, você vai passar por um processo. Ninguém vai subir de nível, ninguém vai chegar àquilo sem passar pelo processo de aprendizagem. Ninguém. E durante aquele período ele foi ungido, e aí começa um período, ele é levado, presta atenção nisso, ele foi levado a ter você vai saber, aí ele enfrenta leão, ele enfrenta urso, ele mata gigante, ele é levado para servir Saul. Sabe o que eu sempre aprendo isso? Antes de Deus chamar você para ser um líder, um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu sempre vejo na Bíblia Deus levantando um homem de Deus ou uma mulher de Deus para que você sirva essa pessoa. E como você serve essa pessoa vai ser determinante para onde você vai. E às vezes as pessoas elas não querem. E hoje tem sido pregado dia após dia, sabe o que é? Não, você não precisa mais de pastor. Quem disse isso? Deixa eu te falar uma coisa. Quem me acompanha nas mídias sociais aqui, desde quando eu não tinha nem cabelo e nem barba. Tem alguém aqui? O que eu mais encontro são pessoas falando assim, apóstolo, eu acompanho o seu canal desde quando você era bem novinho. Aí eu pensei, por acaso agora eu sou velhinho? Não, apóstolo, eu te acompanho desde quando você não tinha nem barba e o seu cabelo era bem curtinho. Aí eles falam, a segunda coisa que eles falam assim, nossa, como você cresceu, como Deus te honrou, como você cresceu e rápido, né? Aí sabe o que eu penso, fico pensando aí, inocente, não sabe de nada, você não tem ideia o que eu passei. De uma coisa eu sei, talvez pudesse ter sido muito mais rápido do que foi, mas o tempo que eu perdi para chegar até onde eu cheguei, que poderia ser mais rápido e não foi porque Deus não quis me colocar lá, porque eu já tinha uma promessa de que isso ia acontecer. Mas sabe por que não aconteceu? Porque eu atrapalhei Deus. É aquilo que o apóstolo Natanael acabou de falar. Por causa de Moisés, ele teve que alongar o tempo, por causa de uma decisão errada. E eu tomei decisões erradas no meio da minha jornada. Sabe qual foi a decisão
mais desastrosa que eu tomei em toda a minha vida, perguntei: o que, pastor? Foi ter ficado sem um pastor. Foi ter ficado sem um pastor. Eu vim de uma linha. Quando eu fui ordenado ao pastorado, aí depois eu fui ordenado ao apostolado. Aí o pastor, ele me libera. Ele falou: vou liberar você, porque agora você é apóstolo, e eu não posso mais ser o seu pastor. Eu estou liberando você para você cuidar do seu ministério. Você vai tomar conta de uma igreja e você se vira para lá. Falaram isso para mim. Só que era o conhecimento que eu tinha. Aquele pastor falou aquilo para mim, eu falei: amém, vou seguir. O pastor está falando, vou obedecer. E eu segui a minha vida. Foram os piores anos da minha vida. Eu passei por um monte de luta. Eu passei por situações que eu tomei decisões desastrosas, que me trouxeram resultados catastróficos, que me causaram feridas emocionais terríveis, que eu acabei ferindo outras pessoas por causa disso. Você consegue entender o que é isso? Eu vou te dar um exemplo aqui para você compreender. Presta atenção. Vamos supor que você é um empresário, está começando uma empresa, começando um negócio. Você comprou um estoque lá de, sei lá, 30 mil reais de alguma coisa lá que você vende. Aí chega uma pessoa e diz assim para você: ó, eu quero comprar todo o seu estoque. Primeira coisa, você vai ficar feliz da vida. Vou vender tudo uma vez. Ok, mas eu vou te dar um cheque pré-datado para daqui a 30 dias. Você, tudo bem, eu pego. Você pega o cheque pré-datado. E ele levou todo o produto e te deu um cheque pré-datado. Daqui a 30 dias, o cheque volta. Cai sem fundo. E aí você vai atrás da pessoa, a pessoa sumiu. E aí você ficou sem mercadoria e sem o dinheiro. Aí você fica triste, padece ali, vai trabalhar, vai fazer as coisas, e aí você consegue levantar um recurso e começar um negócio do absoluto zero. Aí do nada aparece outro ser humano e fala assim: ei, gostei do teu estoque, quero comprar, vou te dar um cheque pré-datado. O que você vai fazer? No mínimo você vai dizer não, né? Mas a maioria das pessoas vai querer soltar os cachorros. Tá louco? E às vezes até ofender o outro, porque criou aquele trauma. É ou não é verdade? Pois é. Quando você é uma pessoa que aí você não tem uma direção, até mesmo para tomar uma decisão, que isso vai gerar uma consequência ruim, vai gerar uma ferida em você. E essa ferida você não se permite tratar, e quando você não se permite tratar, você acaba ferindo o outro. Já viu aquele ditado que diz: pessoas curadas curam? Mas o contrário também é verdadeiro. Pessoas feridas ferem. Então eu vou dizer uma coisa para você. Só quem é pastor diga amém. Você que é pastor, eu digo, você precisa de alguém para falar ao teu coração. Você precisa de alguém. Você não é autossuficiente. Deixa eu te falar uma coisa: até para dar errado na vida, você precisa de alguém para bagunçar você. Imagina para que você melhore. Uma das belezas maiores que tem no reino de Deus, sabe o que é? Os dons espirituais que são entregues pelo Espírito Santo, que vem para a minha vida, não é para que eu use esse dom ao meu favor, mas é para que eu use pelo próximo, é para que eu use pela igreja. Então saiba, se o dom de cura que você recebeu, você jamais vai conseguir orar com o dom de cura para curar a si mesmo. Você pode alcançar a cura por fé, mas pelo dom, para você mesmo, não. Você vai precisar de alguém para orar por você. Consegue compreender isso? Então, você vai passar por uns processos. Davi, ele foi ungido e ele começa um processo ali, e Deus o leva para ser treinado, para ser, ele seria rei. Deus leva ele para perto de um rei, para que ele olhasse o que o rei fazia, como o rei governava, como fazia, tudinho para que ele tivesse essa condução. Tem pessoas que simplesmente, eu já vi isso acontecer. Às vezes a pessoa recebeu uma revelação de abrir um ministério, e ela não tem uma referência, ela não tem uma pessoa que possa dar uma condução simplesmente. Eu já vi situações críticas,
que estão causando verdadeiros problemas no evangelho. Presta atenção nisso, que agora eu estou falando com o pastor, daqui a pouco vai sobrar para todos os discípulos. Já vi pessoas que saem do Brasil e descem na Europa, apóstolo, bispo. O que aconteceu? Um anjo me apareceu dentro do avião e me ungiu. E desce lá do outro lado. Você imagina o que isso acontece? O que vai acontecer depois disso? Consegue compreender? Então, Deus ele leva Davi, cria situações para que Davi vá para perto de Saul, para que ele aprenda como é que começa a governar. Davi serve a Saul por muito tempo, até que chega um momento que o próprio Saul não aguenta e começa a desenvolver inveja. Inveja por conta das conquistas de Davi. Deixa eu te falar uma coisa. A unção, diferente do que muitos acreditam, que uma vez que você recebe a unção, agora você fica blindado, nada mais te acontece. Saiba de uma coisa: a unção às vezes vai atrair invejas. A unção às vezes vai atrair situações que não são agradáveis. Ninguém está imune a isso, mas é como você lida com essas situações que vão aparecer, é que vão fazer você ser, que vão fazer você fazer a diferença. Não é só ser diferente. Chegou um momento que Davi precisou fugir. Davi precisou fugir, e é nesse ponto que eu quero que você preste muita atenção. A Bíblia diz que Davi fugiu porque Saul queria matar. Saul queria matá-lo. Aí Saul vai lá e junta 3.000 dos melhores soldados. Diga, 3.000 dos melhores. 3.000 dos melhores para caçar e matar uma pessoa. O nome disso é covardia. É covardia. Juntou os 3.000 e foi atrás. Mas aí você olha claramente, porque a palavra de Deus mostra que Deus já tinha rejeitado um e estava com o outro. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando você cumpre o princípio e Deus está com você, não importa a situação que você entre, o Senhor ele vai te proteger. Ele vai tornar você invisível diante de uma situação que queiram te atacar. Aí começa a história que nós lemos. Saul indo atrás dele, entra numa caverna para fazer suas necessidades. Estava meio ruim da barriga. E Davi estava lá atrás com os soldados dele. Presta atenção nisso aqui. Davi estava lá no final da caverna com os soldados dele. Saul entra para aliviar sua barriga. Os soldados olharam e falaram assim: hoje o Senhor entrega os teus inimigos em tuas mãos para que você faça o que você bem entender. Davi fica eufórico com aquilo a primeiro momento, porque falou em nome de Deus. Quem de nós aqui não se abre para realmente ouvir uma palavra quando alguém fala em nome de Deus para a gente? Todo mundo gosta, é ou não é? Ele foi lá, puxou a espada, pega o manto, corta o manto, e a Bíblia diz que logo que ele corta, o coração dele treme. E quando tremeu, ele parou e disse: fiz besteira. Aí ele olha para o soldado e fala assim: não, parou. Eu não vou mexer nele, porque ele é um ungido do Senhor, não posso fazer isso. E ele acalma ali aquelas pessoas, aqueles soldados, e não deixa ninguém tocar em Saul. Agora presta atenção numa coisa: haverá momentos em que você vai ser colocado diante de uma situação e Deus vai querer ver como que você vai se comportar. Acredite. E o pior de tudo é às vezes pessoas que se levantam para falar em nome de Deus, levando você a quebrar um princípio. Deus nunca vai te autorizar a quebrar um princípio. Em nenhuma hipótese Deus vai te fazer quebrar um princípio. E um dos maiores princípios que eu vejo na Bíblia é o princípio da honra. Diga assim: honra e obediência. Mas diga assim: honra primeiro. Sabe o que significa isso? Honrar e obedecer? Porque se a obediência vier para quebrar um princípio de honra, então você não precisa obedecer, mas você tem que honrar.
Você sabe o que é isso? Vou te dar um exemplo claro. Mudando de história. Chegou lá estava lá Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí o rei lá, o imperador, pôs um decreto que ia tocar uma sirene lá, ia tocar um alarme, ia tocar uma trombeta, e na hora de tocar todo mundo tinha que ajoelhar. Ficou os 3 lá em pé. Aí foram lá e contaram, olha, eles não se ajoelharam. Por quê? Mandaram chamar, falou, por que você não se ajoelhou? Vocês não se ajoelharam? Olha a conversa deles. Eles chamaram assim, ó majestade. Diga isso, ó majestade. Sabe o que significa dizer ó majestade para uma pessoa? Assim, é só para você entender, é um nível de reconhecimento tão grande. Em outras palavras, é dizer assim, ó, aqui na terra, abaixo de Deus é você que manda. Eu reconheço você como a maior autoridade aqui. E eles chamaram ele de ó majestade. Eu disse, nós ouvimos, mas nós não vamos obedecer, porque nós não nos curvamos a ninguém, a não ser ao Senhor, Deus dos exércitos. Consegue compreender? Eles continuaram honrando, mas não obedeceram porque estava quebrando um princípio. Então, o que vai diferenciar uma pessoa até onde ela vai chegar é o nível de honra que ela se submete, o nível de honra que ela pratica. E como é que você tem feito isso? Porque eu estou falando assim, honrar é honrar quem está sobre você, é honrar quem está debaixo de você, é honrar quem está do seu lado. Como você tem executado isso? Davi, ele ocupou inúmeros degraus, né? Inúmeros cargos, inúmeras funções. Mas tu sabe qual foi o título, o melhor título que Davi recebeu em toda a sua vida? Um homem segundo o coração de Deus. O maior título que Davi carrega é um homem segundo o coração de Deus. Gente, Moisés não recebeu esse título, Abraão não recebeu esse título, João, que caminhava com Jesus, era um filho para Jesus ali, não carregou esse título. E o que o diferenciou? Os níveis de honra que ele exercia. Então compartilhar contigo aqui algumas honras que ele exercia. Deus permite com que ele extermine ali com Saul. Ele não fez. Ele não fez, ele não permitiu que ninguém o tocasse. Tem uma história que conta que Absalão se levanta e quer tomar. Agora Davi já era rei e Absalão queria tomar o trono. Absalão se levanta contra Davi. E Davi, ao invés de enfrentar o filho, ele fala, não vou enfrentar. Eu não vou enfrentar ele, eu vou fugir. A Bíblia diz que ele foge. E quando ele está fugindo, aparece um cidadão que olha ele e começa a fazer chacota e dizer assim, olha lá o fugitivo. Aí Davi, tu não é o rei? Por que você está fugindo? Bem feito para você. Você quis usurpar o trono de Saul. Olha o que está acontecendo contigo. Eu pergunto, Davi tentou usurpar o trono de Saul, sim ou não? Mas inventaram a história dele, é ou não é? Inventaram a história. O soldado que estava com Davi puxa a espada e diz, Davi, um golpe só arranca a cabeça. Olha o que Davi fez. Não faça isso. Ele é da linhagem de Saul. Você consegue entender o nível de honra que ele exercia? O nível de honra que Davi exercia? Ele já rei, já lá tinha sido ungido a segunda, a terceira vez. Aí um dia ele está comendo novamente no banquete. Aí ele chega e fala assim, por acaso vocês sabem de algum descendente da casa de Saul vivo? Sabemos. Aí foi lá, então traga ele aqui para que ele sente à mesa e a partir de hoje ele vai ser reconhecido como filho aqui do reino. Nos dias de hoje tem sido pregado tem sido disseminado um ensinamento onde as pessoas não respeitam mais seus pastores. Elas não têm mais honra com seus pastores.
Eu tenho uma escola online chamada Escola do Avivamento. E às vezes os alunos, quando entram, eles começam a estudar e os 3 primeiros meses de aula eu bato forte no princípio de honra. Sabe o que acontece depois do 3º mês que o aluno está lá comigo? O pastor do meu aluno me liga e diz assim, ou me ligava, agora eles mandam mensagem no WhatsApp e diz assim: eu quero te agradecer porque você conseguiu fazer uma coisa que eu não consegui. Eu falei: o quê? E nunca, em toda a minha vida, eu fui tão honrado como eu estou sendo honrado agora por essa tal pessoa. Sabe o que quer dizer isso? Tem gente, tem pastores que nunca receberam um presente de uma ovelha sua. Nunca receberam um presente de uma ovelha sua. E sabe o que a palavra de Deus fala a respeito disso? Para a gente encerrar. Porque você precisa ter muito cuidado. Você precisa ter cuidado com o teu pastor. Você precisa ter zelo por ele. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem gosta de ganhar presentes aqui? Tem gente que não levantou presente. Senhor, não deixa mais eles ganharem presente. Amém. Perguntar de novo. Quem gosta de ganhar presente? Beleza. Quem gosta de dar presente? Tem gente que não levantou a mão, não. Imagina o seguinte. Você pegou um presente com todo cuidado. Pegou aquele presente com todo cuidado, pôs numa embalagem bonita e vem e entrega esse presente para uma pessoa. Um amigo, um irmão da igreja. Entregou o presente para ele. Aí você virou as costas, daqui a pouco você está ali. Aquele irmão da igreja pegou aquele presente e jogou fora. Você viu. Como é que você fica? Qual é a sensação que está aí? Ah, pastor, não estou nem aí não. Já deu o presente, agora ele faz o que ele quer. Mentira. Mentira. Depois você vai pensar assim: poxa, eu dei com tanto carinho, a pessoa não valorizou. É ou não é? É ou não é verdade? Diga assim, sim ou não? Sim. Agora eu te pergunto uma coisa. Você sabia que o teu pastor foi um presente de Deus para você? Porque a palavra de Deus é clara em dizer que o Senhor dará pastores às ovelhas. Ele não dá a ovelha para o pastor, ele dá o pastor para a ovelha. E como você está cuidando do seu pastor? Como você está cuidando dele? O que você tem feito por ele? Cadê os? Fala, Deus, eu quero ouvir. Na hora que a apóstola pregou aqui para as irmãs aqui, eu só ouvi os fala, Deus. Como você está cuidando do seu pastor? Olha o que a palavra de Deus fala a respeito disso. Em Hebreus 13:7 diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Ó, mais à frente, Hebreus 13:17 diz assim: honrai a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque eles velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta dela, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Porque isso não vos será útil. Você tem ideia o que acontece? Tem um texto que diz assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque é como o óleo precioso da unção, que desce pela cabeça, pela face, pela barba, pela roupa, pela orla. Sabe o que quer dizer isso? O teu pastor está ministrando sobre a tua vida. Se você causa um peso na vida dele, como é que essa unção vai chegar até você? Como é que esse óleo da alegria vai chegar até você? Tem um texto lá em Gênesis, olha que coisa legal. Tem um texto lá em Gênesis que Isaac chega para o filho e fala assim: ó, vai lá pegar uma caça, prepara uma comida
e traga para que a minha alma se alegre e ela te abençoe. Para que a minha alma se alegre e ela te abençoe. Para quem não sabe, ele pediu isso, porque se tu vê o capítulo anterior, Esaú, ele resolveu casar com uma estrangeira, e o texto diz assim: e foi amargura de espírito para o pai e a mãe. Então ele precisava estar com um coração alegre para poder liberar uma bênção. Tem discípulo que chega na igreja, faz tudo que é raiva para o pastor, causa rebelião, fala mal do pastor, mal da igreja, e depois chega assim: pastor, me abençoa. Vai ser abençoado como? Não tem como. Olha para o teu irmão, diga para ele assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você sabia que o lugar onde os filhos dos crentes se desviam é no banco de trás do carro? É na mesa em casa quando chegou do culto? Porque o culto acabou para você lá na igreja, mas para a criança, às vezes o culto vai acabar meses depois, porque ele vem ouvindo o que você falou dentro do carro quando vai voltando para casa. Ele vem ouvindo o que você fala dentro de casa a respeito da tua igreja, a respeito do teu pastor. Ele ouve tudo. Outro dia eu estava falando, a gente estava falando, não sei com quem que eu estava falando a respeito disso, e eu disse o seguinte: o pessoal da minha equipe, né? Eles têm filhos pequenos, né? E aí quando eu chego, que os pequenininhos me olham, já vem todo mundo me abraçando, e aí faz aquela festa. Quando eu chego, isso não aconteceu, mas eu sempre digo isso: eu sei quando tem algum problema, quando eu chegar perto do filho de algum discípulo e aquele filho não quer chegar perto de mim, porque quem colocou ele contra inconscientemente foi o comportamento, foi o que ele ouviu dos pais. Então o que você tem falado a respeito do seu pastor? Porque eu vou te falar a respeito de honra. Sabe o que é honra? Sabe o que é honra de verdade? Eu sou de São Luís do Maranhão. Eu nasci numa época conservadora, aonde a gente tinha que fazer tudo certinho, senão a gente ficava de joelho no caroço de milho, a gente apanhava de cinta, eu dormia amarrado no pé da mesa. Quando eu fazia uma coisa certa na escola, que nem várias vezes, tenho vários prêmios que eu ganhei da escola, prêmio de matemática, de ciência, de desenho, de artes, não sei o que. Aí fui chamado inúmeras vezes para ir dar entrevista na televisão lá de São Luís. Minha avó chamava todo mundo da rua, colocava a televisão, que era aquela grandona, que o móvel era de madeira, pesada, colocava em cima da janela, chamava todo mundo da rua para assistir o filho dela que ia passar na televisão. E ela falava: ó, orgulho, que honra, meu filho na televisão. Mas e quando eu aprontava na escola? E ele dizia, porque assim, quando eu acertava e passava na televisão, o boato que corria na rua era assim, ó: o filho da Leonete está na televisão hoje. Era o nome dela. Quando eu aprontava, que chegava uma carta chamando os meus pais para ir lá na escola, sabe qual era o boato? O filho da Leonete aprontou. E era desonra para ela, porque o meu comportamento a desonrou. Eu pergunto: qual está sendo o teu comportamento, tanto perto quanto longe dos seus pastores? Daqueles que zelam pela sua alma, daqueles que estão orando por você, daqueles que estão ali intercedendo. Porque o pessoal anda falando, é como se, parece que a gente é só um número. Não, não é só um número. A verdade é que ele zela pela tua vida, ele ora por você, e ele vai chamar a tua atenção sim, cada vez que você for fazer coisa errada. E acredite, se ele chamou você a atenção, é porque ele te ama, porque senão ele deixaria você quebrar a cara. Então a verdade é que todo mundo quer ter unção para o seu ministério. Pergunta para o irmão aí do lado: você quer unção sobre a sua vida? Então tem um ditado que todo mundo já,
conhece, parece frase que está comum hoje. A unção que você herda é a unção que você honra. É a que você respeita, é a que você honra. Então todo mundo quer unção, mas eu vou dizer uma coisa para você: não quebre princípios. E um dos maiores princípios que vai fazer isso potencializar na tua vida, um dos maiores princípios que vai potencializar, se não o principal, é o princípio da honra. Acredite, Davi, ele exerceu todos os princípios voltados para a honra, a ponto, gente, deixa eu te falar uma coisa, a ponto de quando o filho dele fez besteira, Deus manda um recado e diz assim: eu só não vou destruir tudo, por causa da aliança que eu tenho com Davi, o teu pai. Por causa da aliança dele. Então deixa eu te perguntar uma coisa: você tem orado pelo seu pastor? Fica de pé aí, fica de pé. Fica de pé. Fica de pé. Nós vamos orar agora. Passei 20 minutos. Fica de pé. Eu quero que você saia do seu lugar. Você que é discípulo e o teu pastor está aqui, eu quero que você saia do seu lugar e vá até o teu pastor agora. Segura na mão dele aí e começa a orar por ele agora aí. Ora pelo teu pastor, começa a orar por ele aí, ó. Começa a orar por ele, diz: Deus abençoa meu pastor. Ora por ele. Isso, ora por ele. Declara a palavra de bênção sobre ele. Ora por ele. A palavra de Deus diz que o Senhor abençoará aquele que abençoa Israel. Isso, ora por ele, abençoa ele aí. Ora por ele, diz: Deus, multiplica os dias de vida sobre o meu pastor. Libera saúde divina sobre ele. Libera sabedoria, conhecimento, inteligência, força. Isso, abençoa o seu pastor. Seja profeta nessa noite. Seja profeta nesse lugar sobre a vida do teu pastor. Tem pastores que se sentem cansados, que às vezes não conseguem ficar com as mãos levantadas. E essa é a hora de você orar, segurando as mãos dele e dizer para ele: pastor, você pode contar comigo. Vamos avançar. Nós não vamos retroceder. Nós vamos multiplicar esse trabalho. Eu estou contigo. Declare isso para ele. Arabadas Toriandará. Bispo Rafael, Deus vai multiplicar esse trabalho. Deus vai multiplicar esse trabalho. Isso. Vocês estão comigo? Se comparará. Aleluia. Com a glória que há de vir. Isso.
tão desejado aqui. Mas nada se comparará com a glória. E eu